Seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vinda ao podcast do programador disputado, do desenvolvedor disputado. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um programador disputado, do tipo que pode escolher aonde vai trabalhar. Eu sou José Castilho e na live de hoje nós vamos discutir sobre como se tornar um desenvolvedor Java disputado em um ano ou menos. A parada é, dá para fazer isso. Não é simples, mas dá. Na verdade é simples, porém é custoso, né? Vai demandar de algumas coisas que você vai ter que fazer, mas nós vamos discutir exatamente a respeito disso na live de hoje. O que significa se tornar um desenvolvedor Java disputado em um ano? Né? Vamos deixar bem claro o que é isso. Quando eu falo aqui a respeito de que dá para se tornar um desenvolvedor Java aí disputado em um ano, o que eu quero dizer é o seguinte: você consegue se preparar, mesmo que de repente hoje você não sabe programar nada, é possível que você se prepare para se tornar um programador, ao ponto de que em um ano de preparação você consegue ter um perfil que a hora que você falar, beleza, agora eu estou preparado, vou sair para o mercado, você vai conseguir ter várias ali oportunidades de trabalho para você escolher aonde você vai trabalhar. Beleza? Eu não estou falando que é mágico, eu não estou falando que você vai chover vaga se você não fizer nada, eu não estou falando que você vai ganhar rios de dinheiro, que vai vir tudo de mão beijada, não se trata disso, tá? Não é para todo mundo, porque nem todo mundo está a fim de pagar o preço que é necessário para se ter sucesso, mas o ponto é possível, e eu vou discutir a respeito de algumas coisas aqui que são extremamente importantes para que você consiga alcançar este nível, né, de sucesso na sua carreira. Primeira coisa, por que se tornar um desenvolvedor Java, né, disputado é uma oportunidade hoje, em 2021? O ponto é que Java continua sendo uma tecnologia muito procurada, os desenvolvedores muitas vezes correm dela porque eles têm medo, eles acham difícil de aprender Java, né? Mas não é difícil não. O problema é que muitas vezes eles estão estudando errado. Eles não sabem o caminho, e aí todo mundo que pega o caminho errado acaba, né, se ferrando aí, se perdendo muitas vezes pelo caminho. Então, a parte boa de você se tornar um dev Java fodão aí para o mercado é que, cara, você não precisa de faculdade para se tornar um desenvolvedor. Você pode estudar por conta própria, tem material pra caramba gratuitamente. E tem materiais com custos baixos que você consegue, mesmo que você não tenha muita grana, você consegue fazer um plano de estudo próprio e partir para cima e aprender por conta própria, tá? Falar que é fácil, cara? Não é fácil, mas dá, tá? Os salários são bons, porque como a galera corre um pouco do Java, porque muita gente tem medo, prefere pegar as coisas mais fáceis, as coisas mais de mão beijada, então o desenvolvedor Java bom, ele é procurado, ele é caçado, as empresas não largam deles, elas querem manter eles ali a qualquer custo, e com isso os salários são mais altos, né? Mais altos do que outras tecnologias. Se você for comparar um profissional Java com 5 anos de experiência com um profissional de 5 anos de experiência em outra linguagem, você vai entender o que eu estou falando, tá? E a parada tem bastante vaga disponível, mesmo durante essa pandemia, né, que a gente está vivendo hoje. Uma situação complicada para muita gente, mas para quem desenvolve aplicativos, para quem trabalha no setor de informática, no setor principalmente na área de desenvolvimento de software, é uma área que não parou. Algumas áreas tiveram queda, outras cresceram. Então, assim, no frigir dos ovos, o desenvolvimento de software continua aí firme e forte, porque a gente continua tendo problemas que precisam ser resolvidos. Portanto, tem muita vaga ainda.
E o profissional Java, ele é muito procurado, por quê? Porque ele é um cara mais difícil de se achar no mercado. Você acha, assim, um monte de profissional de tutorial, sabe? Aquela galerinha que sabe pegar um tutorial e reproduzir, mas não o profissional que sabe pegar lá um problema e resolver de verdade usando a linguagem Java e utilizando da inteligência, sem copiar uma solução pronta. Pode parecer meio bobeira isso que eu estou falando, mas não é não. De verdade, assim, tem bastante programador júnior aí no mercado, do tipo que só aprende o conhecimento raso, que eles não crescem nunca. Os caras ficam trabalhando ali no primeiro nível de programação por muitos anos. Eu já vi programador júnior aí com 5 anos, cara, de experiência, sabe? É bizarro isso, cara. Com 5 anos você já é para ser mais que arquiteto, sabe? Já era para você estar num cargo de liderança, se você quisesse, com 5 anos de experiência. E tem gente que, por aprender errado e por procurar só o mais fácil, entra ali e fica estagnado na carreira, só fazendo o básico, só fazendo feijão com arroz. Mas isso é uma opção de quem, né, entra na carreira. Se você quer crescer, Java é uma mega oportunidade e permite, sim, que você consiga crescer muito rapidamente. Tá? Eu gostaria de compartilhar aqui um outro trecho, né, da minha história. Toda vez que eu venho falar alguma coisa aqui a respeito de vocês, eu gosto de puxar um pouquinho da minha história, de como que eu fiz, como que eu tomei as decisões na minha vida, porque eu acho que, assim, a parada que mais interessa aqui para vocês é ver uma questão prática, né, de como que se faz o que eu estou falando, né? A pegada aqui do canal, ela é muito simples. Ela é para te tornar um desenvolvedor disputado pelo mercado. E quando eu falo disputado pelo mercado, não é só para você ser um CLT, só para você ser um consultor, não. É inclusive para talvez você até se tornar aí um consultor por conta própria, criar um aplicativo próprio, sabe? Se trata disso. Você vai ser disputado, você vai ter como escolher onde trabalhar, mas não quer dizer que se limita a isso. Você pode ser dono do seu próprio nariz, tá? E quando eu me tornei um desenvolvedor Java, por exemplo, eu tomei minha decisão de ser um programador Java no penúltimo ano da faculdade. Então, eu fiz ciência da computação, eu me formei em 2006, para quem não sabe. Aí, quando foi no penúltimo ano, foi quando eu decidi, de fato, embarcar nessa parada. E ali foi quando eu debrucei, né, sobre livros, e eu comi um livro especificamente, que era o preparatório para certificação, e eu fui, e eu conversando com um rapaz que eu acabei fazendo amizade, né, um cara que acabou se tornando meu mentor na área de desenvolvimento de software, que ele me deu um curso de Java, foi em 2005 isso. Acho que foi 2005. Quando eu fiz um curso de Java, que inclusive eu fui para a SAM, foi um curso que eu fiz em São Paulo, depois esse cara virou o meu mentor. Ele me deu algumas dicas de mercado, o que as empresas precisavam e tal. E uma coisa que ficou muito clara ali para mim era que certificação seria uma coisa boa. E ele falou, cara, investe nisso, manda bala, estuda e vai que vai, né? E aí o que eu fiz naquela época? Eu trilhei um plano, né? Na verdade, eu fiz um plano para obter a minha primeira certificação, só que eu já estava mirando quais eram as outras que eu poderia tirar. Por quê? Esse cara lá atrás me falou que isso seria bom para mim. Eu confiei nele, fui lá e fiz. E realmente foi bom. Quando eu fui, por exemplo, para o meu primeiro emprego, né? Procurar de fato o primeiro emprego, que eu demorei um tempo para fazer isso, porque por uns anos ali eu fiquei vendendo treinamento por conta própria, e aí só depois que eu decidi entrar no mercado para programar, sabe, e entender como funcionava essa dinâmica de desenvolvimento de software para eu poder montar minha consultoria de desenvolvimento. Então, para isso eu queria ter uma experiência de mercado. E aí foi quando eu decidi ali sair para o mercado para trabalhar e procurar oportunidade. E aí foi quando eu vi que, assim, ó, em
tipo, coisa de menos de uma semana, eu já consegui ali ter várias oportunidades de trabalho para escolher. E o que proporcionou isso foi o quê? Foi o raio da certificação, que é uma coisa muito besta, entre aspas, assim, que as pessoas não acham que é utopia, que não vai valorizar você, mas quando você tem essa parada, cara, e as empresas veem isso no currículo, isso muda totalmente o jogo, sabe? Os olhos das empresas brilham. Então, mesmo que de repente você olhe e fala, cara, beleza, eu vou fazer a minha primeira certificação, mas com ela, talvez eu não vou conseguir desenvolver nada legal. Não tem problema. Não se importa com isso, porque o próximo passo vai tornar você um bom desenvolvedor. Isso vai colocar você no mercado e vai posicionar você para conseguir crescer rapidamente na carreira como desenvolvedor. Tem gente que vai achar que é balela, tem gente que vai falar, putz, cara, mas eu não quero programar e tal. Cara, confie nisso, vai te dar segurança. Vai te dar segurança no trabalho, vai te fazer entender muito, muito bem de desenvolvimento de software, porque não envolve só codificação, envolve... Quando você entra no mundo de certificações, por exemplo, Java, se você pegar todas as certificações, por exemplo, elas vão te preparar para se tornar um arquiteto. Você vai entender de todo o fluxo de desenvolvimento de software. Como todo mundo deveria entender, mas não é todo mundo. Justamente por isso que quando você segue essa trilha de aprender e guiar sua carreira pelas certificações, você se torna um profissional muito gabaritado, na verdade, e muito requisitado pelo mercado. Por quê? Porque você certamente vai estudar coisas que quase ninguém estuda e você vai saber resolver problemas que quase ninguém consegue. Por quê? Porque você tem base para isso. Então, confie em mim. O caminho de certificação é um puta caminho para você seguir. Se você tirar a primeira, por exemplo, o processo de você se preparar para uma certificação Java, para a primeira, você pode levar de 2 a 3 meses. Tem gente que leva até 6 meses para conseguir tirar ela, estudando ali. Você falando, cara, beleza, decidi, vou estudar e tal. Tem gente que pode levar 6 meses, tem gente que pode levar 3. E aí, a partir desses 3, 6 meses, esse restante do tempo, depois que você tirou a certificação, é onde você vai começar a estudar ali para a etapa de aprender as coisas direcionadas para a web. Que aí, por mais uns 4, 5 meses, 6 meses, dependendo de você, né? Você consegue aprender já alguma tecnologia web que já vai te colocar no mercado. Porque, assim, a certificação já vai te abrir mercado para você. Aí você já começa a dar o próximo passo, que é aprender as coisas funcionais, que aí vem relacionado à web. Por exemplo, você pegar uma certificação de Web Component Developer, por exemplo, desenvolvedor de componentes web. Cara, você não precisa tirar a segunda, mas o fato de você tirar a primeira e depois que você tirou a primeira, começar a estudar para a segunda, você entra no mercado assim, ó, rapidão, e eu te garanto, com 3 a 6 meses você tira a primeira, e depois disso, esse restante do tempo você foca em aprender as coisas legais, porque a primeira parte, sim, não é muito gostoso, porque parece que você não vai desenvolver nada, mas vai. Porque todo o resto depois vai fazer sentido para você. Você tem que aprender a base primeiro, tá? Foi isso que eu fiz na minha carreira e deu certo, tá? Então, assim, em um ano, eu levei até um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque, cara, eu repeti na certificação, sabe? Eu sofri um pouquinho. Eu nunca fui inteligente. Eu fui esforçado, estudei pra caramba. Tá? Eu reprovei na certificação 2 vezes, cara, para tirar a primeira certificação. Só na terceira que eu passei. Então, por isso que eu levei um pouco mais de tempo. Hoje, por exemplo, eu já sei como fazer as pessoas tirarem a certificação muito mais rápido sem ter que, por exemplo, passar pelo desgaste que eu tive que passar de ter que fazer 2 provas e não passar. O processo de preparar. E, por exemplo, se você for falar, cara, beleza, eu quero me preparar para a certificação Java, bicho, começa a estudar, pega o livro preparatório para a certificação, procura aí depois no Google, compra esse cara, por exemplo, come ele, e aí procura um simulado online, faz bastante simulado, cara. Esse é o caminho para você tirar a primeira. Simulado é a chave.
tá? Foi o que eu fiz e isso abriu muito mercado para mim. E a parte mais louca é que depois que eu estudei toda essa base de forma muito aprofundada ali para poder me preparar para a primeira certificação, cara, quando eu ia estudar as outras coisas que para muita gente era complicada, eu conseguia fazer. Eu consegui fazer. Consegui aprender muito mais fácil. Conseguia, estudar coisas que para muita gente era complicadíssimo, para mim se tornava fácil. E aí depois o restante da carreira foi muito fluida, sabe? Tipo, eu estava só aprendendo ferramentinhas novas. Então foi muito mais fácil. Então, segue aí essa orientação, foca na base, estuda para a primeira certificação de programador, que agora são 2 etapas, né? Programmer 1 e Programmer 2. Tira essas e depois você parte para o resto. Vai por mim que isso aí vai dar bom. Fechou? Esse, pelo menos, foi o plano que eu tive. O meu plano foi, beleza, a primeira coisa, vou tirar a certificação, depois vou estudar para a web. Foi o que eu fiz na minha vida, cara. Primeira coisa, aprendi o que tinha que aprender para tirar a primeira certificação, que na minha época era uma certificação só de programador, depois já era a parte web. Hoje em dia são 2 provas para você tirar de programador. Se você fizer a primeira, já te coloca no caminho, você já consegue um trampo. Mas já faz a primeira e a segunda e depois você parte para a web. Beleza? Foi assim que eu guiei a minha carreira, cara. Primeira certificação da base e depois comecei a me preparar para a parte web. Funciona. Funciona. Eu sei que assim, quando eu falo dessas coisas, tem muita gente que fala assim, cara, mas bicho, as empresas pedem faculdade, você tá falando que dá para se tornar um desenvolvedor disputado sem ter facu? Velho, dá. Só que você tem que ter certificação, meu amigo. Tem que ter certificação. Se você tiver certificação, certificação vale ouro. Faculdade, tipo, é bronze. Faculdade é blá, 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 entendeu? Hoje em dia, se você tiver certificação, cara, você não precisa de faculdade. As empresas vão fazer vista grossa para isso. Por quê, cara? O desenvolvedor que ele é certificado internacionalmente, a empresa sabe que aquele cara está preparado para trabalhar naquela área. E as faculdades, cara, não. Elas não têm garantia nenhuma de que todo mundo que se formou vai ser bom. Uns sim, outros não, mas a maioria não. Então, assim, uma faculdade não é a chave do negócio, não. Vai por mim. Eu sei que também tem gente que fala assim, cara, mas as empresas, elas exigem experiência prévia. Elas adorariam que você tivesse uma experiência prévia, elas sim pedem isso nas vagas, elas, até em vaga de estagiário, eu já vi as empresas pedindo experiência, cara, o que é bizarro, né? Sendo que é para um estagiário, é para ele aprender. O que eu tenho para te dizer a respeito disso cara, as empresas vão pedir, mas não quer dizer que você tenha que ter. E quando eles falam de experiência, o fato de você desenvolver alguma coisa por conta própria, estudando, conta. Só que você tem que comunicar isso no seu currículo, comunicar quando você manda o currículo, sabe? Isso tem que ficar muito claro, que você é uma pessoa que já colocou a mão na massa e já começou a desenvolver alguma coisa por conta própria sozinho. Isso aí é virada de jogo, cara. Isso conta como experiência e a maioria das pessoas não cita isso, tá? Ou sequer busca desenvolver esse tipo de coisa para poder aprender. E eu bato muito pesado nisso, cara. Muito pesado mesmo, porque é muito importante. Eu separei 2 pontos aqui que a galera costuma errar na hora de tentar se tornar um desenvolvedor disputado, na hora de, de tentar acelerar aí o processo de se tornar um profissional renomado. A galera costuma chutar em 2 coisas que elas acham que tem um grande peso perante ao mercado de trabalho. Elas acham que, assim, se elas fizerem uma faculdade foda, uma faculdade renomada, isso vai ajudar, e, não vai. Tipo, se você fizer uma USP, uma Unicamp, pode ser que isso seja legal para você, pode ser que não, mas o ponto a faculdade em si não vai te salvar, você vai ter que ralar do mesmo jeito, tá? A diferença, por exemplo, de um aluno que vai, para uma Unicamp fazer ciência da computação, para um aluno que vai fazer uma Unip, ou whatever, qualquer faculdade aí
uma FATEC. A diferença é que a Unicamp, ela força mais você a estudar por conta própria, entende? Então, de qualquer maneira, cara, você vai ter que estudar. Ou se você quer fazer uma faculdade para poder passar por isso, beleza, mas eu te garanto que isso é totalmente desnecessário, tá? Não é algo exigido. E, voltando aqui para a experiência, que eu acabei saindo um pouquinho da trilha aqui do que eu estava falando com você, se você tiver uma experiência sua com um aplicativo que você desenvolveu para você, para um amigo, enfim, alguma solução que você criou, isso conta. Então, coloca isso no seu currículo, cita isso quando você mandar seu currículo para a empresa, que vai contar, tá? E aí, você tendo certificação, velho, bingo, você entra fácil. Aí você vai perguntar para mim, putz, Castilho, mas eu não quero tirar minha certificação, não quero, eu acho que é desnecessário, eu não quero ser um cara tão bom assim. Beleza, velho. Então, nem assiste mais meus vídeos, porque não vai fazer sentido nenhum. Se você quer ser um cara acima da média, é isso aí, tem que pagar o preço. Você tem que fazer sua parte. E uma delas é tirar a certificação. Tem jeito. Não tem jeito. Beleza? E um outro ponto que a galera erra aqui também é que é o seguinte, eles acham que, eu vou fazer uma pós, vou fazer um MBA e vou botar lá no meu currículo e vai me ajudar. Cara, é loucura, isso é insanidade. Primeiro que, ultimamente, cara, MBA, pós-graduação, isso aí tá caindo em desuso. Por quê? Porque é a mesma conversa, velho. Tipo, você vai lá e o conhecimento que eles passam, na maioria das vezes, tá bom? Não vou falar aqui que não tem nenhum que presta. Até deve ter. Mas o que eu vejo de experiência de mercado, de ver desenvolvedores que passaram por esse tipo de experiência, é que MBA e pós-graduação não te coloca na frente de nada, não. Mas te consome bastante dinheiro, porque um MBA é caro, uma pós é caro também, e você tem outras opções, por exemplo, você tirar a certificação é muito mais barato, só que as pessoas não fazem por quê? Porque vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar, e aí os caboclos têm preguiça de fazer isso, e depois vai ficar com o quê? Vai ficar reclamando da vida. Velho, se você pegar, ao invés de ficar reclamando da vida, você usar seu tempo para se desenvolver e estudar, bota a bunda na cadeira, vai estudar para uma certificação, velho. Não fica reclamando da vida, não. Você vai ver como que sua vida vai para frente. Então, assim, um ponto esquece esse negócio. Se você pensa que, eu vou tirar o MBA, vou fazer o MBA, vou fazer uma pós, que eu vou colocar no meu currículo, e aí eu vou conseguir um trampo melhor, eu vou ganhar mais dinheiro. Isso aí é balela, tá? É balela. Você quer de fato ganhar dinheiro, quer de fato ter flexibilidade no mercado de trabalho e ter empregabilidade no mercado de trabalho, cara, certificação. Depois que você tirou, a partir da segunda para terceira certificação sua, cara, você vai ver como o seu currículo, assim, ele bomba no mercado. Porque a maioria, assim, quando você tira uma certificação, você já está na frente. Quando você tira a partir de duas, cara, você já começa a entrar no nível do 1% dos desenvolvedores melhores, entendeu? Então, cara, entra nessa parada, que vale muito a pena e conta mesmo. E olha só, para quem não sabe, só uma curiosidade, lá no passado, antes de eu aprender Java, eu fui estudar redes, e eu fiz CCNA, a certificação de redes da Cisco, mas eu não exerço, mas eu já fiz, estudei. Então, cara, o jeito certo de você conseguir ali se preparar em um ano, falar, velho, quero me tornar um desenvolvedor foda e já poder escolher trabalho em um ano. Cara, tira a certificação. Eu já falei por que vale a pena. O salário é maior. As empresas vão ter certeza que você manja, porque ninguém consegue tirar uma certificação se não manjar. Você vai ter que realmente entender da parada e se preparar para isso. Por isso que a certificação ela é tão valiosa no mercado, porque ela garante que você manja da parada. E, cara, o quanto antes você tirar a sua primeira certificação de programador,
depois você nunca mais vai ter que passar por isso, velho. Você só sofre uma vez na vida para estudar essa parada que é um pouquinho mais complicada, porque vai tirar você da zona de conforto, provavelmente você não está habituado a estudar esse tipo de coisa técnica até você conseguir fazer tudo que é necessário para passar na certificação, mas eu te garanto que depois que você fizer isso e passar, acabou. Sua vida vai ficar muito mais fácil. Você vai sim se esforçar ali um pouquinho, mas é uma coisa de 3 a 6 meses no máximo, e aí, meu, sua carreira decola. Eu acho que é muito melhor você sofrer, entre aspas, por 3 a 6 meses do que sofrer uma vida inteira, né? Sabe? Correndo atrás do rabo aí na carreira sem saber para onde ir. Então, jeito certo de você conseguir entrar no mercado de trabalho, legal, tira a primeira certificação primeiro de programador, depois começa a estudar a parte web. Coisa linda, vai dar tudo certo. E só, putz, Castilho, mas eu queria começar a aprender a parte web primeiro, porque é legal e tal, e eu não tenho paciência para estudar aquela parada lá, é muito chato. Velho, sinto muito, você vai patinar. Vai patinar. Então, contrário, aprende a programar primeiro a linguagem de programação, depois vai para a parte da camada de apresentação, que aí é HTML, CSS, JavaScript e alguns frameworks e ferramentas aí para desenvolver a parte de tela. Então, aprende Java que tudo vai facilitar. Depois que você aprendeu Java, você for partir para aprender JavaScript, ó, é um tapa, porque Java e JavaScript é tipo assim, são quase irmãos ali, sabe? São muito parecidos, é quase que uma cópia. É muito igual. Então, fica muito mais simples para você desenvolver qualquer coisa depois. É por isso que, assim, hoje, o desenvolvedor Java ele é tão requisitado no mercado de trabalho. Porque depois que você aprende Java, você é forçado a aprender orientação a objeto. Depois que você aprende orientação a objeto e Java, cara, meu, qualquer linguagem, você fala, putz, eu quero aprender, sei lá, Python, eu quero desenvolver com Angular, eu quero desenvolver para iPhone, cara, você consegue fazer qualquer coisa. Porque Java te força a entender a base da parada e de orientação a objeto. Com isso, você aprende qualquer coisa. Tipo assim, quero aprender JavaScript. Você vai lá, pega e coisa de rapidinho, sei lá, em uma semana, um mês, você aprende aquela parada lá e fica pró. Fica profissa, tipo, em um mês, dependendo da sua capacidade de estudos. Então, assim, realmente eu recomendo. Primeiro passo para você dar já agora, né, rumo a você conseguir seu primeiro trabalho bicho, já monta um plano. Faz uma pesquisa aí no mercado. Você já decidiu que você quer Java? Beleza. Você vai precisar estudar para a primeira certificação. Começa a pesquisar a respeito dela. Vê ali a prova, onde você faz a prova, como que você vai fazer a prova, quais são os simulados que tem para essa prova. Entendeu? Começa já a se preparar, monta esse plano para você tirar a primeira certificação e poder dar os próximos passos. Beleza? É por aí que a parada começa. Felipe comentou, MBA é muito caro e nem compensa mais. De verdade, não compensa mais mesmo. Pelo menos não na parte técnica. Talvez de liderança ainda pode ser, mas tem outras opções, né? Hoje em dia, como a gente vive num mundo de muito curso online, muito mais focado em resultado, cara, faculdade, MBA, tá caindo em desuso. Felipe Silva, orientação objeto é punk. Eu confesso que é um pouquinho complicadinho. Só que depois que você entende, cara, a vida fica fácil. Porque tá muito ligado ao mundo real, né? A gente sempre está interagindo com objetos. E aí é simplesmente um jeito de você programar diferente que está totalmente ligado ao como o mundo é, né? Objetos interagindo, objetos trocando mensagens, objetos, cada um fazendo sua parte, retornando para o outro, tal. Então, assim, depois que você aprende orientação a objeto, o mundo muda. Stephanie. Decidi há pouco tempo mudar de área. Estou estudando programação há poucas semanas.
Achei interessante a questão da certificação. Adorei as dicas. Legal. Top. Mas é isso aí. É assim, eu não estou aqui para falar para vocês exatamente o que vocês querem ouvir, né? Porque muitas vezes você quer ouvir que é fácil, tal, que vai ter um caminho mais fácil, que vai ter um atalho ali para você, e que vai ser tudo lindo, mil maravilhas, mas não é bem assim, não. Às vezes a gente tem que se esforçar e aprender as coisas certas. Eu acho que esse é o segredo. Até mais, galera. Boa noite, boa semana e eu te vejo na nossa live de amanhã.